Como a TCC trabalha com traumas, pânicos e medos? Bom, com traumas, a gente vai tentar entender qual trauma que gerou na pessoa, digamos assim, qual experiência que ela teve que gerou nela uma crença disfuncional sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre o futuro. Então a gente vai pegar isso, tentar entender qual trauma, qual experiência ela teve e tentar trazer, digamos, mais para a realidade. No sentido, aquilo que ela viveu é verdade? Foi verdade naquela época, né? A interpretação dela sobre aquela experiência. Ao mesmo tempo, aquilo que ela viveu, aquela experiência ruim e tal, tem um significado hoje em dia, no sentido de tem sentido hoje em dia, faz sentido ainda aquela experiência, né? Ou não, as coisas mudaram e ela pôde enxergar as coisas com outros olhos, coisas nesse sentido. Então os traumas vão ser, digamos assim, trabalhados quando a gente vai trabalhando com os pensamentos disfuncionais do cliente e ao mesmo tempo que a gente trabalha com as crenças disfuncionais do cliente. Então a gente vai identificar às vezes alguns traumas, algumas coisas assim, e a gente trabalha automaticamente isso para tentar desafiar as crenças e flexibilizá-las. Quanto a pânicos, né, e medos, creio ou não, o pânico o ataque de pânico ou transtorno de pânico. É quando a pessoa, sei lá, tem uma ansiedade muito alta, né? Então ela tem um medo de alguma coisa, uma ansiedade muito alta, muito elevada. Aquilo vai se elevando, ela vai tendo as reações fisiológicas ali, até que ela começa a se desesperar e começa a ter medo de morrer, medo de enlouquecer, ou medo de perder o controle, por exemplo. Então, como a gente trabalha isso? A gente trabalha novamente com os pensamentos. Porque assim, como ela tem medo de morrer, enlouquecer e tal, essas coisas normalmente não acontecem, né? A pessoa não morre, a pessoa não enlouquece, ou a pessoa também não perde o controle, né? O máximo que ela consegue, ela vai ficar sofrendo muito ali por uns 20 minutos, talvez no máximo em meia hora, depois vai passar, né? Não vai acontecer nada de terrível como ela imagina. Então, novamente, é trabalhar com esses pensamentos, trabalhar com a realidade. E no pânico, normalmente a pessoa começa a ter o medo dos sintomas, né? Como ela teve um primeiro ataque de pânico, quando eu estou falando de transtorno de pânico, ela teve um primeiro ataque de pânico, ela teve lá os sintomas, por exemplo, coração acelerado, coisas nesse sentido. Aí nas próximas vezes, continuando, ela vai ter medo dos sintomas. Então toda vez que às vezes ela começa a sentir o coração mais acelerado, ela começa a ficar com medo daquilo. Tipo, nossa, isso significa que eu vou ter um infarto, significa ou que eu vou ter um outro ataque de pânico, né? Tudo mais. Então a gente tenta trabalhar também com isso, com os medos que a pessoa está tendo, dos sintomas dela, daquilo que ela teve quando ela teve o primeiro ataque de pânico, por aí vai. Então sempre é com os pensamentos e com os comportamentos, né? Da pessoa que ela tem às vezes de evitar uma situação para não sentir aquilo, né? E a gente precisa expor ela em várias situações para ela ver que nada acontece, que não tem problema nenhum, que ela consegue às vezes abaixar a sua ansiedade, por aí vai. E com medo é a mesma coisa, né? Medos, ansiedades de alguma coisa, medo de alguma situação, é trabalhar com esses pensamentos, trabalhar com a realidade desse medo, né? Ver se a gente não está exagerando, não está catastrofizando essa situação, e trabalhar também com a evitação que às vezes a pessoa tem, né? Porque se ela tem um medo de alguma coisa, às vezes ela evita aquilo. Só que se ela evita aquilo, ela meio que prova para ela comprova para ela que aquele medo é verdade. Olha, tá vendo? Eu não fui e estou me sentindo muito melhor. Então, nossa, se eu fosse, ia ser terrível. Mas a gente precisa provar para ela que ela iria, que se ela fosse, talvez não seria tão ruim como ela imaginou, que muitas vezes, a maioria das vezes é bem menos pior, é bem mais tranquilo do que a pessoa imagina. E mesmo quando é ruim, entendeu? É uma coisa que a pessoa consegue superar, principalmente se a gente fizer um trabalho antes de prepará-la para aquilo. Então, como a gente trabalharia isso também, é com os pensamentos, ver se ela não está exagerando, e expor a pessoa aqueles medos com algumas ferramentas, com alguns questionamentos e tal, onde ela consiga ver que ela consegue tudo, que ela, digamos assim, é mais capaz do que ela imagina e que o medo é menos pior do que ela imagina também, certo? Espero ter respondido a sua dúvida.